Fala, povo de Deus, a graça e a paz, em nome de Jesus. Hoje a gente vai pensar um pouquinho em Marcos, capítulo 2. E esse capítulo do Evangelho de Marcos se inicia com uma cura realizada por Jesus, mas que nos relembra que o nosso maior problema não são os problemas físicos ou materiais que nós passamos nessa vida. Vamos lembrar o episódio? 4 amigos levam um quinto amigo paralítico até Jesus. Se aproximam da casa onde Jesus estava e a casa está lotada, a entrada da casa é inacessível. Eles então resolvem subir no telhado, abrir um buraco e então descer esse amigo com cordas até o lugar onde Jesus estava. Diz o texto sagrado que quando Jesus viu tudo isso que estava acontecendo, disse de imediato: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens levam o paralítico até Jesus não com o objetivo de ele ter perdão de pecados. Levam-no a Jesus com o objetivo de que Jesus pudesse lhe dar restauração física, que Jesus pudesse lhe dar uma nova esperança na vida, fazendo-o andar, tirando-o daquela condição, daquela cama. Mas Jesus entende que o maior problema que assola a humanidade não é físico. Por mais que as dores físicas, que as doenças, que a dificuldade financeira, que os dramas familiares, por mais que isso tudo de fato nos doa e doa muito, o nosso maior problema é o pecado. O nosso maior problema não está fora de nós, está dentro. Nosso maior problema é a iniquidade do nosso coração. E Jesus torna isso muito claro. Nós precisamos de uma visão transformada sobre o que é de fato prioridade de ser resolvido na vida. Porque muita gente está buscando a Deus em busca de bênçãos materiais que acabam rapidamente, mas que não percebem que ainda precisam da maior bênção que o Senhor pode dar, a salvação. Não percebem que ainda precisam da bênção que nada nem ninguém pode comprar nesse mundo, que poder algum pode conquistar, que somente Cristo Jesus pode oferecer. O nosso maior problema é o pecado. E para o nosso maior problema, Jesus é o único que tem solução. Mas Jesus é tão generoso que, além de trazer salvação para a vida daquele sujeito, também trouxe cura física. Jesus mostra que ele se importa com o nosso ser inteiro. Ele prioriza a nossa alma e nos salva, mas depois ele trata várias outras questões e áreas da nossa vida, porque nós, por completo, somos alvo do cuidado de Jesus. Em seguida, Marcos capítulo 2 nos mostra o chamado de Mateus, aqui no texto sendo chamado de Levi. Mateus era cobrador de impostos e estava sentado na mesa da coletoria, quando de repente o Senhor Jesus passa por ali, vê a Levi e diz: segue-me. E mais nada. E Mateus se levantou e foi. Eu acho maravilhoso isso. Como em outros episódios que vimos no Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus não precisa dar explicações, Jesus não precisa argumentar a favor do seu chamado. Jesus não precisa tentar fazer com que aqueles homens entendam a importância do chamado. Não, Jesus simplesmente fala: vem comigo. E aqueles que entendem que esse é o chamado mais sublime possível, vão. Eles entendem que esse é o chamado mais importante da história, da vida. Seguir Jesus continua sendo o mais fascinante projeto de vida. Jesus, em seguida, é contrariado pelos fariseus do seu tempo em 3 episódios. Primeiro, quando ele está comendo com pecadores. Veja, Jesus não está conformado com os pecados deles. Jesus não está compactuando ou passando a mão na cabeça dos pecados deles. Mas Jesus está demonstrando amor. Está demonstrando cuidado. Às vezes a gente quer viver numa redoma, sabe? A gente quer se isolar do mundo. A gente quer viver o nosso clubinho santo e só a gente importa, só a gente está certo, só a gente é bom.
E aí Jesus nos desafia também. E ele vai àqueles que nós não iríamos. Ele alcança aqueles que nós não gostaríamos de alcançar. E nos mostra que o padrão do evangelho é esse. Nos mostra que o padrão do reino é esse. É estar no meio sem se misturar. É estar no meio sem ser confundido. É estar no meio fazendo positiva diferença. Jesus é questionado com a questão do jejum. Porque afinal, por que os discípulos de Jesus não jejuam? Por que os discípulos de Jesus não praticam essa disciplina espiritual? E Jesus retruca: podem porventura jejuar os noivos para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus está falando da sua morte aqui, apontando para o momento em que ele seria retirado da presença dos seus discípulos. Jesus está mostrando nesse texto que um dos grandes propósitos do jejum não é meramente a gente ficar com abstinência de alimento, não é dieta, não é um jeito de garantir uma bênção. O propósito do jejum é demonstrar que nós sentimos necessidade da presença de Jesus. Quando Jesus está tão perto deles, eles não precisam jejuar, porque Jesus está perto. Mas quando Jesus fosse tirado, e aí a gente pensa na nossa vida hoje, quando nos sentimos distantes do Senhor, é necessário o jejum. Porque aí nós podemos de fato nos reaproximar, podemos de fato renovar a comunhão. Jejum não é meio de garantir bênção. Jejum é disciplina espiritual para que nos aproximemos do Salvador. Finalmente, em Marcos 2, os discípulos começam a questionar Jesus com relação ao sábado. O sábado, na visão dos judeus, envolvia um inúmero de leis. Aqueles judeus insistiam em várias e várias regras, preceitos com relação ao sábado, que tornavam o mandamento muito mais pesado do que deveria ser. E Jesus diz: gente, eu sou o Senhor do sábado. O sábado é obra das minhas mãos. O sábado está sob o meu poder. Jesus está mostrando que segui-lo vale mais do que as tradições convencionadas pelos homens. Tradições essas que muitas vezes são antibíblicas. Tradições essas que muitas vezes contrariam o amor e a graça de Jesus. Contrariam a beleza do Evangelho, contrariam o sustento que ele nos dá. Jesus é Senhor, acima das tradições. Jesus é Senhor e reina absolutamente sobre o sábado e sobre a nossa vida. Que Ele nos abençoe.